Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Eu sou o Carlos Monteiro e nós vamos continuar com as nossas demonstrações da palestra do TechEd 2010 Migrando para o Exchange Online, que foi ministrada por mim e por Douglas Azzi. E nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com duas demonstrações. A primeira demonstração será com relação à criação e configuração do ambiente de coexistência. Antes de nós iniciarmos essa nossa demo, nós precisamos fazer uma contextualização do que nós abordamos nos outros dois vídeos. No primeiro vídeo, nós criamos a conta de avaliação do Microsoft Online Services, ou seja, nós fizemos essa conta de avaliação, criamos ela, realizamos a ativação dessa conta de avaliação, e no vídeo 2 nós fizemos algumas configurações em cima do centro de administração do Microsoft Online Services. Dentre essas configurações, uma delas foi a criação e validação do nosso domínio válido para o nosso ambiente, que é o domínio msonlinedemo.com.br. E além disso, nós também fizemos a configuração da sincronia dos serviços de diretório, do Active Directory. Ou seja, eu tenho um Active Directory on-premises, um Active Directory local dentro do meu ambiente, e eu fiz a sincronia com o meu ambiente da nuvem. Então, essas configurações já estão realizadas, estão prontas, e a partir daí nós temos que fazer o quê? Realizar algumas configurações adicionais no centro de administração do Microsoft Online Services e começarmos a fazer a migração dos e-mails. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? São essas configurações adicionais que nós temos dentro do ambiente. Então para isso eu vou chavear aqui a nossa VM, eu vou maximizar o browser. Esse é o ponto que nós estávamos parados no último vídeo, né? Ou seja, nós realizamos a parte de sincronização de diretórios. A partir daí nós temos que fazer o quê? Nós temos que, dentro desse centro de administração do Microsoft Online Services, clicar na parte de coexistência de e-mails e começarmos a realizar a configuração da coexistência de e-mails. Então a primeira coisa que ele pede para nós aqui, existem 3 checkboxes que nós necessitamos marcar. Primeira coisa, ele pede que você tenha lido a documentação de planejamento sobre coexistência de e-mails. Então, antes de qualquer coisa, nós devemos de lembrar que nós estamos prevendo uma coexistência de e-mails. Coexistência de e-mails significa o quê? Nós temos um ambiente de correio eletrônico on-premises, ou seja, nós temos um correio eletrônico local e nós gostaríamos de fazer uma transferência dessa estrutura de e-mail para a nuvem. Só que essa transferência ela vai ser o quê? Uma transferência gradativa. Eu vou conviver com os dois ambientes durante um certo período. Esse certo período ele vai ser definido pela sua estratégia de migração. A melhor documentação que vocês têm como referência sobre qual é a melhor estratégia que vocês devem de adotar na empresa de vocês é o Microsoft Online Services Deployment Guide. Esse é um guia que ele possui todas as etapas que vocês devem de seguir para que vocês tenham sucesso durante essa implantação do processo de coexistência. O link para essa documentação estará disponível no final do nosso vídeo. Além disso, ele traz para nós aqui que vocês devem de fazer o quê? Entender como que funciona a parte de tráfego de e-mails durante a coexistência. Então eu vou marcar aqui a parte de planejamento e eu vou marcar aqui também a parte de tráfego de e-mails e eu vou voltar aqui para um slide da nossa palestra, que é um slide que trata especificamente sobre tráfego de e-mails. Então, esse slide aqui especificamente, ele traz algumas informações importantes sobre como que funciona o fluxo de e-mails durante um processo de coexistência. Então, se estamos falando de coexistência, como já citado, nós estamos falando de uma convivência dos dois ambientes, do ambiente local com o ambiente da nuvem. O primeiro passo que vocês devem de entender é com relação à entrada de e-mails. Todas as vezes que nós estamos tratando de um ambiente de coexistência, a entrada dos e-mails é feita sempre pelo ambiente local. Os e-mails nunca entram pelo ambiente da nuvem. O que isso significa? Significa o seguinte: enquanto a coexistência estiver estabelecida,
vocês não irão fazer nenhum tipo de ajuste do registro MX da zona DNS do domínio válido de vocês. Então aqui nós temos um exemplo de como que vai funcionar esse fluxo de e-mails durante a coexistência. Primeiramente, os e-mails eles vão entrar sempre pelo ambiente local. Então eu tenho um e-mail aqui do usuário chamado Joe, @msonlinedemo.com.br, e eu gostaria de migrar esse e-mail para a nuvem. O primeiro passo que eu devo de fazer será o seguinte: eu tenho que ir lá no Microsoft Online e ativar a conta do Joe. A partir do momento que eu faço a ativação da conta do Joe, esse e-mail da conta do Joe ficará com dois endereços SMTP. Um, joe@msonlinedemo.com.br, e um outro que é joe@msonlinedemo.br.microsoftonline.com. Vale lembrar que esse @msonlinedemo.br.microsoftonline.com é o sufixo do Microsoft Online Services para a minha empresa. Então esse usuário ele terá dois endereços SMTPs. E o que vai acontecer quando eu utilizar as ferramentas de migração? No ambiente local, será criado automaticamente um encaminhador. E esse encaminhador dirá o seguinte: olha, todos os e-mails que são destinados para joe@msonlinedemo.com.br deverá ser encaminhado para joe@msonlinedemo.br.microsoftonline.com. Ou seja, é um simples encaminhamento de e-mail que é feito dentro do meu ambiente local. A partir desse momento, todos os e-mails que caem para o Joe serão automaticamente redirecionados para a nuvem. Numa situação contrária, onde, por exemplo, eu pego aqui a conta do Bob, essa conta do Bob ela não tem o ambiente da nuvem habilitado. Então, como a entrada dos e-mails ela procede somente para o ambiente local, eu não tenho entrada de e-mails no ambiente da nuvem, automaticamente o meu servidor de correio local vai detectar que o Bob ele tem uma conta ativada localmente e que os e-mails devem de ser entregues para ele. O mesmo vai acontecer quando, por exemplo, o Joe, que está lá na nuvem, que está lá no Microsoft Online Services, quer enviar um e-mail para o Bob. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o usuário Bob será pesquisado dentro do ambiente do Microsoft Online Services. Porém, essa conta ela não será encontrada e o Microsoft Online Services automaticamente irá detectar que, para mim enviar um e-mail para bob@msonlinedemo.com.br, eu tenho que fazer uma pesquisa no registro MX da zona msonlinedemo.com.br e automaticamente eu tenho que encaminhar esses e-mails para o meu Exchange on-premises, para o meu servidor de correio on-premises. Então, esse é o segredo que vocês têm que ter em mente sempre quando nós estamos falando de fluxo de e-mails na coexistência. Nada mais é do que uma jogada baseada em encaminhamento de e-mails. E a entrada dos e-mails é feita sempre pelo ambiente local. Somente após todos os usuários serem migrados para a nuvem é que o MX da minha zona DNS será alterado para os meus servidores de correio eletrônico que estão lá no Microsoft Online Services. Então, a partir disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o seguinte: marcar o checkbox que você verificou o fluxo de e-mail, e a partir daí nós podemos fazer o quê? A migração das caixas de correio. Então, a partir disso, eu vou apresentar para vocês aqui o restante do nosso ambiente. Percebam que eu tenho aqui um Linux. Esse Linux ele está rodando um postfix. Podem ver que eu rodei o comando tail-f no /var/log/mailog para verificar que o servidor está ativo. E esse aqui será um ambiente onde que nós iremos realizar uma migração desse ambiente Linux para o Microsoft Online Services. Eu vou demonstrar aqui para vocês, dando um cat no /etc/postfix/virtual, que existem aqui alguns usuários cadastrados, e esse domínio será o domínio chamado msonlineservices.com.br.
No outro exemplo que eu citei para vocês, nós estávamos trabalhando com o domínio msonlinedemo.com.br. Então, eu já criei previamente uma outra conta no Microsoft Online Services para esse meu ambiente de software livre. Então, eu vou ainda rodar aqui um cat, dar um ls no /home, para listar para vocês aqui que nós temos um volume de e-mails dentro desse meu ambiente on-premises, porém esse ambiente on-premises ele é um ambiente que roda em Linux com postfix. Além disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos chavear para a nossa outra VM, e aqui eu vou abrir a minha console do Exchange 2010, e essa minha console é a console do domínio MS Online Demo. Então aqui existem outros usuários, esses usuários serão migrados para aquela nossa conta trial que foi criada no nosso primeiro vídeo e que foi configurada no nosso segundo vídeo. Então, somente para salientar, nós iremos trabalhar com 2 ambientes distintos e com 2 contas trials habilitadas no Microsoft Online Services. Uma para o ambiente de software livre e outra para o ambiente do Microsoft Exchange. Ambos nós faremos a migração do ambiente on-premises para a nuvem.